A Bíblia é repleta das histórias mais fantásticas. Eventos de proporções mundiais, uma série de milagres e várias criaturas divinas aparecem nos livros a todo tempo. Mas os testamentos também têm espaço para os pecados e as punições mais aterrorizantes, além de contar com a presença de seres um pouco menos amigáveis do que anjos e querubins. Se você acha que os maiores perigos da Bíblia incluem só alguns chifres e tridentes, chegou a hora de conhecer os 7 monstros mais assustadores que aparecem em suas páginas. Eu sou Antônio Bocco e sejam bem-vindos ao Fatos Desconhecidos. Número 1. Querubins. Querubins? Mas eles não são aqueles anjinhos pequenos e gordinhos? Não é o que a Bíblia diz. Na verdade, ela nem mesmo diz que os querubins são anjos. Embora, sim, eles sejam mensageiros de Deus. No livro de Ezequiel, no Velho Testamento, eles são descritos de uma maneira bem menos elogiosa, por assim dizer. Um querubim, ou como é dito, uma coisa de cor âmbar, surge para o próprio Ezequiel logo no capítulo 1, de dentro de uma nuvem com fogo. Segundo ele, a criatura tem 4 rostos, um humano, um de boi, um de águia e um de leão. Cada um deles possui 4 asas e mãos humanas, além de se movimentarem sem se virar. Ou seja, o rosto de leão sempre ficava do lado esquerdo, o de boi sempre do lado direito e o de águia sempre atrás, enquanto o humano fazia as honras de manter o contato com Ezequiel. E não, querubins não carregam arcos e flechas por aí. A cultura ocidental foi a responsável por unir o conceito de querubim à representação gráfica de outras 2 criaturas, os putti, das pinturas italianas, que são crianças que retratam a paixão e a onipresença de Deus, e o deus Eros, da mitologia grega, também conhecido como Cupido, e que sim, é um garoto de asas e arco e flecha. Número 2, Behemoth. A primeira das misteriosas criaturas mencionadas no livro de Jó é conhecida originalmente como Behemoth e considerada a obra-prima de Deus. Tido como o monstro da terra, o Behemoth é descrito como possuindo ossos duros como barras de ferro e uma força inigualável, sendo interpretado na tradição judaica como o símbolo do caos. No entanto, não são poucos os estudos que afirmam que o Behemoth não é tudo isso. Para alguns, ele pode ser apenas uma descrição bem poética de algum animal de grande porte, como o hipopótamo ou até mesmo um rinoceronte, que podem não ser bichos especiais, mas podem aterrorizar muita gente. Além disso, outras partes da descrição bíblica mencionam algumas atividades e características bem comuns. Enquanto algumas criaturas têm o poder de curvar nações, o Behemoth apenas come a erva como o boi e deita-se debaixo das árvores. Mas as coisas mudam um pouco no texto judaico Agadá, em que é dito que o Behemoth é responsável por acalmar os nervos de todos os animais. Em todo solstício de verão, seu rugido poderia ser ouvido em todo o canto do mundo, assim garantindo que a fauna do planeta fosse menos hostil por mais um ano. Sem a presença de Behemoth, a natureza se descontrolaria e acabaria consigo mesma. Número 3, Leviatã. Já o segundo monstro mencionado em Jó mereceu uma descrição de nada menos que 34 versos. Enquanto o Behemoth é a criatura primordial da terra, é o Leviatã que domina os mares com, segundo a Bíblia, sua couraça dobrada, grande força e graça da sua compostura. Estudos afirmam que sua descrição, que inclui escamas impenetráveis, dentes perigosos e dimensões descomunais, está bem próxima de algum tipo de crocodilo gigante que pudesse ter existido àquela época. No entanto, o livro de Jó não se limita às descrições mais terrenas, como no caso do Behemoth. Ele também menciona sua invencibilidade diante de todo tipo de arma, de pedras a espadas, bem como sua soberania sobre todas as outras criaturas e características como faíscas de fogo na boca e um rastro de brilho por onde passa. Segundo a tradição judaica, o Leviatã é um dragão que passa seus dias nas profundezas do oceano e, originalmente, tinha uma companheira fêmea.
Mas Deus, com medo de que se procriassem e destruíssem o mundo, resolveu matá-la, guardando sua carne para o futuro banquete que a humanidade receberá assim que o Messias se apresentar para ela. Uma curiosidade: os textos judaicos ainda tinham espaço para uma terceira criatura primordial, Ziz, o guardião dos ares. Comparado à fênix da mitologia grega, o monstro, descrito com asas que podem bloquear o sol, seria tão gigante que seus ovos poderiam destruir vilas inteiras ao caírem do céu. Estudiosos dizem que, assim como seus amigos, Ziz também foi inspirado em um animal real, o Pteranotornis. Número 4. Néfilins. Gigantes? Semideuses? Anjos? Muitas teorias tentam explicar o que são os Néfilins no texto bíblico. Descritos como os descendentes dos filhos de Deus com as filhas dos homens, são comumente interpretados como seres das trevas, de uma terra que devora seus moradores. A Bíblia também diz que todos os Néfilins são de grande estatura, o que leva à crença difundida de que são gigantes ou mesmo anjos caídos. No entanto, devido a alguns estudos, acredita-se que as descrições apenas se referem a pessoas resultantes da mistura entre o povo de Deus, que são os filhos de Sete, e os descendentes de Caim, considerados impuros. Mas, certamente, a corrente de pensamento mais controversa é a que diz que os Néfilins são nada menos que alienígenas. Isso mesmo, por causa de uma passagem que descreve a aparência deles, com 6 dedos em cada mão e 6 em cada pé. Muitos acreditam que eles são de uma raça completamente diferente da humana e possivelmente de fora da Terra. Número 5. Gafanhotos de Abaddon. É de conhecimento geral que o livro de Apocalipse contém as visões e descrições mais intensas da Bíblia, normalmente associadas aos toques das trombetas. Afinal, não deixa de ser o clímax da história inteira. A Bíblia narra que a 5ª trombeta é a responsável por abrir o abismo em que vive Abaddon, o anjo da morte. Junto a ele, existe uma horda de gafanhotos que são responsáveis por levar tormento aos homens ímpios no juízo final. Eles são descritos como tendo rostos humanos e uma coroa sobre a cabeça, cabelos de mulher, dentes de leões, corpo encouraçado e caudas de escorpião, o que não é uma visão agradável nem em um livro sem imagens. O mais aterrorizante dos gafanhotos é que eles têm como missão torturar os hereges e não matá-los. Segundo a Bíblia, eles usam seus ferrões para atormentar as vítimas por 5 meses, de maneira tão repulsiva que, abre aspas, naqueles dias os homens buscarão a morte e não a acharão, e desejarão morrer, e a morte fugirá deles. Fecha aspas. E ainda há outras 2 trombetas pela frente. Brincadeira? Número 6. Os 200 milhões de cavaleiros. Se você acha que os 4 cavaleiros do Apocalipse são assustadores, é porque você não conheceu os milhões de outros. Mais precisamente, os 200 milhões que invadem a Terra a partir da 6ª trombeta. Enquanto os 4 cavaleiros são apenas os mensageiros de pragas da humanidade, os milhões que cruzam o rio Eufrates ficam com o trabalho sujo nas mãos. Eles são responsáveis por dizimar nada menos que 1/3 da população do mundo, ou seja, terminam o trabalho começado pelos gafanhotos de Abaddon. Mas você se engana se pensa que eles são apenas homens em cima de um cavalo. Mesmo que 200 milhões já seja um número absurdo por si só, segundo a Bíblia, eles estavam montados em cavalos com caudas de serpentes, cabeças de leões, uma couraça flamejante e que cuspiam fogo, fumaça e enxofre. Brincadeira! Aliás, se você ficou curioso, a 7ª trombeta não reserva mais um monstro. É quando os tormentos acabam e Deus vem finalmente reinar em seu mundo quase livre de pecados. Número 7. As bestas do Apocalipse. Mas esse não é o fim da Bíblia. Ainda existem 2 outras criaturas na visão apocalíptica de João, e, possivelmente, as mais terríveis da história inteira. A primeira, que emerge do mar, é descrita como um leopardo de 7 cabeças com 10 chifres e 10 diademas. Além de mais algumas características animais,
como bocas de leão e patas de urso, ela é tida como a representação bíblica do anticristo, já que todas as suas ações são direcionadas para blasfemar contra o nome de Deus. Como a Bíblia descreve, abre aspas, foi-lhe permitido fazer guerra aos santos e vencê-los. E deu-se-lhe poder sobre toda a tribo e língua e nação. Fecha aspas. Após 42 meses de tormento, outra besta surge. Essa pode não ser tão assustadora na aparência, já que o livro diz apenas que ela tem chifres de cordeiro e fala como um dragão. Mas é o mais próximo de uma figura que represente os falsos profetas que levarão a primeira besta a reinar sobre a terra. Essa segunda criatura, inclusive, é responsável por marcar as pessoas com nada menos que o famoso 666, o número da besta. Mas o fim das duas últimas bestas da Bíblia, como é de se imaginar, não é muito bom, não. Ambas são jogadas em um lago de fogo, logo antes dos créditos rolarem. Interessante, não é mesmo? Todas as religiões são repletas de grandes histórias com criaturas ainda maiores, seja na importância ou em suas dimensões. Você já conhecia esses monstros? Qual é o mais assustador aí na sua opinião? Deixa aqui nos comentários pra gente e eu volto para muito mais para você. Até lá. Tchau.